Olá para você que segue as atualizações do portal Banda B. Está começando mais uma entrevista para o Fique Sabendo aqui do portal. Eu sou o Rodrigo Silva e hoje o nosso papo é novamente sobre vacinação. O Brasil está pertinho de completar a vacinação de toda a população adulta com pelo menos uma dose, o que já é uma grande conquista. O ministro Queiroga deve entregar os últimos imunizantes que faltam já nos próximos dias, aí 1.100.000 doses da Pfizer, mais ou menos. Pois bem, esse avanço da vacinação faz aumentar o debate em torno de uma terceira dose da vacina em algumas pessoas, as pessoas aí que estiveram com a imunidade prejudicada com o tempo ou que tiveram um nível de proteção diminuindo ao longo do tempo, no caso, os idosos. Mas será que todo mundo vai ter que tomar essa nova dose? A aplicação já começou nos chamados imunossuprimidos e na população mais idosa. Mas será que a população adulta vai ter que tomar? Para falar no assunto, eu converso hoje com o médico intensivista do Hospital Marcelino Champagnat, Dr. Marcos Streit. Doutor, obrigado por atender o convite da Banda B. Bom dia, Rodrigo. Obrigado por me receber. Eu já começo com essa pergunta mesmo. A terceira dose da vacina começa a ser aplicada nos idosos. E os adultos vão ter que tomar também? A probabilidade é muito grande, né? Hoje a gente vive uma preocupação grande com relação às novas variantes do coronavírus, em especial a variante Delta, que tem se mostrado mais transmissível, né? Apesar de não ser necessariamente mais letal, ela tem uma capacidade maior de transmissão. E a gente não sabe ao certo, por ser uma variante nova, se as duas doses preconizadas das vacinas vão ser suficientes para barrar a disseminação dessa variante. Então, principalmente nas populações mais vulneráveis, né, ela já tem se mostrado importante, essa terceira dose. Provavelmente isso seja expandido para os adultos de forma geral. Essa questão da variante Delta tem até estudos já sobre a própria Pfizer, né? A Pfizer, a partir da segunda dose, dava mais de 90% de proteção, e daí desce para 60%, né, no caso da Delta. Exatamente. Tanto a Pfizer cai para em torno de 60%, quase 70%, a AstraZeneca também um pouquinho menos de proteção contra a variante Delta, mas ainda conferindo, claro, uma proteção muito boa. Então, o comportamento dessa variante nova parece ser mais agressivo do que a variante Gama, que era a mais prevalente, né, no mundo. E que é o nosso grande problema ainda, né, no Paraná, no Brasil, né, nós temos casos da Delta aumentando, mas o nosso grande problema ainda é a variante anterior. Né? Então, a nossa cobertura para a população adulta, de forma geral, ela continua boa. A vacinação tem feito um impacto considerável por aqui também, né, doutor? Era o esperado, né? Era o dito desde o início, né? Que quando a vacinação avançasse, a gente ia conseguir frear a disseminação da pandemia, e a gente tem conseguido, né? A gente tem conseguido. Claro que as medidas de distanciamento, as medidas sanitárias, né? O uso de máscara, elas ainda são essenciais, mas o avanço da vacinação tem tido reflexos nítidos, né? Na sobrecarga do sistema de saúde, na lotação de UTIs e hospitais de forma geral. No caso da variante Delta mais transmissível, a gente tem algumas entidades, como a própria OMS, que ainda acreditam que não há estudos que comprovem a eficácia dessa terceira dose. Pelo que a gente tem até agora, como é que o senhor vê isso? Eu acredito que futuramente realmente todo mundo vai ter que tomar? Como que isso está? Depende muito de como for o comportamento dessa variante, né? Se ela não for barrada, se a disseminação dela não for barrada, essa indicação de um reforço de vacinação deve ser expandido, sim. Os estudos que tem agora sobre a terceira dose, eles ainda são mais restritos mesmo nas populações mais vulneráveis, né? Nos imunossuprimidos pós-transplante, nos idosos, né? Então, são estudos menores para a população geral, de forma em massa, né? A vacinação com terceira dose ainda não foi estudada com a fundo, porque não se tinha necessidade até o momento, né? Mas pode ser, essa é uma perspectiva possível, né? Que as autoridades vão ter que ir analisando cada vez mais. Doutor, eu tenho ouvido até de outros especialistas também
que a terceira dose ainda não dá para pensar num país proporcionalmente com poucas pessoas vacinadas, em um país proporcionalmente com poucas pessoas vacinadas. Como é o caso do Brasil, já ouvi sugestões entre diminuir o tempo entre a primeira e a segunda dose, como acontece já em alguns municípios, né? Como é que o senhor vê isso? Diminuir o tempo de aplicação entre a primeira e a segunda dose ajuda? Pode ajudar. O que a gente tem que respeitar é realmente a dinâmica de criação da resposta imunológica após a aplicação das vacinas, né? Isso veio muito bem estudado em cada um dos modelos de vacinas que estão disponíveis para a gente. Um fator que é importante é isso que você citou primeiro, a nossa cobertura vacinal com as 2 doses já estabelecidas, ela tem que ser maior. Né, o que é bem estabelecido é que precisa que pelo menos 2/3 da população estejam completamente vacinados para que a gente consiga, de fato, frear a expansão do vírus. Né? O que quer dizer, o ritmo da vacinação tem que ser maior do que a capacidade do vírus de se espalhar. Né? Então, por mais que nós sejamos um país que, a partir do momento que começou a vacinar, teve uma logística boa de distribuição da vacina, né, e a população teve uma adesão muito grande à vacinação, nós ainda temos um caminho longo a percorrer até vacinar todo mundo com as 2 doses. Né? E aí, de fato, já ir estudando se vai ter a necessidade da terceira para a população em massa. Doutor, em São Paulo a gente está tendo uma situação que eu acho que vai esclarecer as dúvidas de muita gente, né? As autoridades de saúde têm dito que há falta de doses e eles estão sendo obrigados a fazer o tal do intercâmbio das vacinas, intercambialidade, né, das vacinas. Quem tomou a primeira dose de uma vacina como a Pfizer, por exemplo, pode ganhar a AstraZeneca na segunda dose, e assim sucessivamente. Pode misturar vacina? Tem algum estudo nesse sentido? Nada muito grande sendo estudado necessariamente específico com relação à vacina da Covid, mas fundamento biológico tem, né? Porque você já tem uma imunidade sendo construída pela primeira dose que a pessoa tomou lá atrás. Então, mesmo que venha por um mecanismo diferente de vacina, ela ainda vai ser capaz de estimular o teu organismo a produzir mais anticorpos, a produzir mais células de defesa contra o vírus e, de fato, reforçar a sua imunidade, né? Que essa é a intenção das 2 doses. E agora, para aproveitar, já que a adesão realmente tem sido muito boa, mas eu vou aproveitar e fazer essa pergunta para atrair mais gente para se vacinar também. Como que a vacina como que a vacina age no nosso organismo exatamente, doutor? A vacina, ela tenta imitar uma parte do vírus, uma parte ou se fosse de um outro caso, né, da bactéria, do germe, que ela vai combater. Então, é como se ela enganasse o teu sistema imunológico. Ela dissesse para ele, ó, tem alguma coisa aqui que é estranha e você tem que criar defesa contra esse germe. E o organismo não sabe se aquilo é um germe que vai causar doença ou não. Ele só reconhece como estranho. Ele vai lá, produz anticorpos e dissemina pelo corpo. Então, quando a pessoa, no futuro, entra em contato com o vírus de verdade, o vírus capaz de gerar doença, aqueles anticorpos, aquelas células, elas já estão preparadas para combater o vírus, antes mesmo dele entrar no organismo. Então, quando ela se infecta, a resposta que ela tem é muito mais rápida, né? Então, o que a gente espera é que ou a pessoa não desenvolva sintomas da doença, ou que se desenvolver, eles sejam muito mais leves e resolvidos de forma muito mais rápida, que é o que a gente vê com a vacinação das outras doenças, né, que a gente é muito acostumado desde criança. Uhum. E, doutor, quando a gente... Uma dúvida muito comum entre as pessoas é sobre, eu já tive Covid, então eu tenho anticorpos contra a doença e tal. Quem já teve Covid e tomou vacina, tem anticorpos por mais tempo? Como que isso funciona? A dinâmica de anticorpos próprios, né, depois da doença contra a Covid, depende muito da gravidade dos sintomas, tem uns estudos que mostraram isso. Então, as pessoas que tiveram formas leves têm anticorpos por um período menor do que aquelas pessoas que tiveram sintomas mais graves, né? Então, essa imunidade tem durado até 6 meses, teve uns estudos europeus ali que mostraram isso, né? Mas isso não quer dizer que essa pessoa não precise se vacinar, né? É como se você fosse acrescentar uma proteção a mais para o teu organismo. Você tem a sua própria imunidade que você criou pós-Covid, mas você ainda vai acrescentar
a resposta imune que a vacina e a proteção que a vacina vai te conferir, né? Então, basicamente, doutor, para a gente encerrar esse nosso bate-papo rapidinho, como é que o senhor está vendo o cenário daqui para frente? Agora em Curitiba, a gente teve uma boa queda no número de pessoas que podem transmitir o coronavírus, 6.397 casos ativos desde ontem, né? Uma queda muito grande, a gente já estava acima dos 8.000 não faz muito tempo. Com o avanço da vacinação, como é que o senhor está vendo isso e quais são as perspectivas aí para os próximos meses, eu diria? Nós estamos bastante otimistas com a perspectiva, né, para expandindo a vacinação da segunda dose para a população adulta de forma geral. Né, a ideia é que se a gente associar essa expansão da vacinação com a manutenção das medidas sanitárias de distanciamento e de uso de máscara e higiene de forma geral, a gente consiga frear cada vez mais a transmissão do vírus, né? Eu não sei te dizer um tempo, infelizmente, esse vírus ele tem se mostrado muito imprevisível, né? Essas ondas novas surgindo, então, mas agora que a vacinação de forma mais sólida está expandindo, a gente espera que a gente consiga, de fato, frear essa pandemia finalmente. Doutor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom trabalho para você. Obrigado. E para conferir outras entrevistas do portal Banda B, entre lá no www.bandab.com.br/notícias/categoria/fique sabendo. Esse link está aqui na descrição do vídeo e essa conversa com o Dr. Marcos no YouTube. O vídeo da conversa toda também será anexado a uma matéria escrita que sai ainda hoje no portal Banda B. Doutor, obrigado novamente e, pessoal, até a próxima entrevista amanhã. Tchau.